Classificação apertada do Vasco nos pênaltis e pressão pela demissão de Fernando Diniz. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidor, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que se classificou mais uma vez nos pênaltis. Empate no tempo normal em 1-1 contra o Volta Redonda em São Januário. O Vasco saiu atrás. Spinelli saiu do banco para garantir o gol de empate logo na sua primeira participação. E aí o Vasco criou mais uma série de oportunidades, mas não conseguiu vencer. Na decisão por pênaltis, 5-3, 100% de aproveitamento das batidas dos jogadores do Vasco. A verdade é que o Volta Redonda teve seu primeiro pênalti desperdiçado. Importante registrar que o Vasco emplacou sua 7ª vitória consecutiva em cobranças de pênaltis. Volta Redonda, Fluminense, Botafogo, Operário, Atlético Paranaense, Fortaleza e Água Santa tinham sido os times anteriores que também haviam perdido nos pênaltis. Pressão gigante pela demissão de Fernando Diniz. O empate em casa contra o Volta Redonda só aumentou esse barulho. Diniz afirmou em entrevista coletiva que demorou um tempão para começar, que nunca pediu demissão e não pretende mudar essa história, só sai em caso de demissão. Me dá as informações sobre o futuro do Coutinho. Coutinho que gerou polêmica nessa última semana. Pode falar, Bruno. Não, continua. Mete a introdução aí, pô. É porque o Coutinho gerou polêmica porque teve a disputa de pênaltis e tudo mais, que o Vasco tava no estadual, e ele não subiu depois pra rodinha e tudo mais, e o Diniz ficou incomodado, a torcida ficou pé da vida nas redes sociais, porque ele é o capitão do Vasco. E a situação dele é porque o Coutinho tem contrato com o Vasco até julho. E Bruno Andrade, você introduziu aqui no Fala Fonte que está mais próximo do Coutinho não renovar do que renovar, é isso? Não é bem por aí. Bom, tá. Eu vou fazer que nem no carnaval do Sambódromo. Eu vou fazer por carros alegóricos, ou seja, cada hora eu vou dar uma informação sobre o Coutinho, você e o Diego vão me interrompendo aí até para ter conversa. O que dá para dizer hoje é que mesmo dentro da diretoria do Vasco não há uma linha 100% a ser seguida. Tem gente que é contra a renovação do Coutinho, tem gente que é a favor da renovação do Coutinho. Então o ponto mais importante aqui é que nem mesmo o próprio Vasco se decidiu. Então a situação do Coutinho, a gente não vai ter conhecimento nem amanhã, nem depois de amanhã, possivelmente não semana que vem, talvez lá para março, abril, porque internamente não há um consenso. Há quem queira, há quem não queira. Depois eu falo também sobre o jogador, o que ele pensava antes, o que ele pensa agora. Perfeito, então. Você vê que o futuro do Coutinho está meio indefinido. E até o Rômulo Freitas falou aqui no chat, Coutinho, reduz o salário e pega o banco ou vaza. A situação do Coutinho é um pouco complicada, né? Porque o Vasco vem num momento de reformulação do elenco, contratando jogadores. E o Coutinho, ele teve um 2025 bom. Só que, cara... Até certo momento ele tava jogando muito. Sim. Depois ele cai bastante de produção. Até pra seleção. Na reta final do ano ele cai muito de produção. Ele tava cotado pra voltar pra seleção. Uhum. Aí a partir de certo ponto no ano ele começa a jogar bem mal, se omitir em alguns jogos, e acho que isso pesa um pouco. Mas esse ano acho que ele tá com algumas participações em gols aí, fez gols aí. Só que ele ainda é um cara identificado com o clube também, né? Sim. É um cara, 33 anos, se eu não me engano. Oi? Ele tem 33 anos, não tem já 35? 33. 33. Porque a questão do Coutinho é porque ele tem contrato até julho. O Vasco fez um enorme esforço para trazer ele de volta, e aí renovou tudo mais. E ele é um cara também que ele não tem um mercado mais, por exemplo, de Europa. Ele não tem mais o vigor físico para atuar no futebol europeu. E talvez atue em ligas alternativas, né? Ligas do exterior, tudo mais, da Arábia, dos Estados Unidos. Então a questão do Coutinho, né, Diego, você acha que teria que ter um acordo entre as partes de reduzir o valor de salário e tudo mais, ou aquele fim de ciclo mesmo? O fim de ciclo é natural, ele tá chegando em algum momento, talvez não agora, ele poderia talvez até o meio do ano, ficar mais 6 meses que sejam aí, para ver se ele tem, claro, reduzindo o salário ou mais um ano, mas eu acho que ele ainda tem uma lenhazinha para queimar ali no Vasco, como ele não tem mercado fora, eu comparo um pouco com o caso do Neymar. O Neymar também ano passado no Santos não mostrou a que veio, mas ele ganhou um período maior, também era até o meio do ano, vai ficar mais tempo aí, quer tentar ir para a Copa, voltou ontem, eu vejo uma situação parecida, é um ídolo do Vasco também, na minha opinião, ele deveria continuar ali, que eu acho que ainda tem uma lenhazinha para queimar, seja no banco entrando, contribuindo,
Mas eu não vejo sentido ele sair agora, não. Da parte do Vasco, vendo na visão do clube, do torcedor, eu, como torcedor do Vasco, caso eu fosse, eu não gostaria que ele saísse agora, não. Todos somos torcedores do Vasco. Verdade. Né? Até na rede social eu compartilhei no meu X no final de semana, que fui almoçar, né? Tem uma camisa do Vasco. E eu fui tenho almoçar. também uma camisa do Vasco. Tem uma camisa do Vasco também? E aí eu fui sair na minha cidade, lá no interior de São Paulo. O pessoal de Mogi das Cruzes vai ficar um pouco puto da vida, porque falam que Mogi não é interior, né? Mogi é interior? Vocês acham, Mogi das Cruzes? Eu acho que é. Tudo que na São Paulo é interior, se não for litoral. E aí eu tava andando nas ruas lá, 2 caras passaram do meu lado e falaram assim, Vasco! Já teve isso, entendeu? O Vasco tá em todos os lugares, né? O Vasco tá em todos os lugares. E até o Bruno Andrade, você trouxe uma informação, acho que foi no final do ano passado, nessa questão do Coutinho, que ele até pensava em se aposentar, não é mesmo? E depois mudou de ideia e tudo mais. Era isso mesmo, que o Coutinho até chegou a cogitar a aposentadoria? Então, hoje de manhã eu consegui, entre ontem à noite, mas até mesmo mais hoje pela manhã aqui, eu consegui mais esse lado do Vasco, né? Que há essa divisão de pensamentos, uns querem, outros não querem. Ainda não consegui uma atualização do lado do Coutinho. O que eu me recordo aqui, e a informação que eu trouxe no Fala Fonte ainda no ano passado, é que o Coutinho trabalhava com a ideia de encerrar a carreira após esse contrato atual que termina agora no meio do ano. Que teria que existir ali uma reviravolta muito grande dele, da família, do Vasco, para que esse contrato fosse estendido. E que se fosse estendido seria no máximo até o fim do ano, ou seja, mais 6 meses de contrato. Então se a gente vê um Coutinho ali não conseguindo ter o mesmo rendimento do que no ano passado, um Coutinho que olha para o lado e vê o Vasco dividido em relação à renovação dele, eu não quero trazer aqui opinião em cima de informação, senão eu confundo todo mundo e ninguém consegue entender, mas é a minha leitura muito rapidamente. A minha perspectiva aqui, olhando todo o cenário, tá mais para não do que para sim, mas é só minha perspectiva, não é informação, porque eu não tenho ainda a atualização do lado do Coutinho. Eu tenho o ambiente do Vasco em relação ao Coutinho e aquilo que eu tinha do Coutinho no ano passado, que a ideia dele era terminar esse contrato e encerrar a carreira. O que eu posso dizer claramente, e pegando aquilo que o Diego falou mais cedo, tendo mercado ou não tendo mercado lá fora, não é a cabeça do Coutinho voltar para o estrangeiro. Se for voltar para o estrangeiro, talvez para morar fora, só para encerrar a carreira do ponto de vista pessoal do que profissional. O Coutinho, aí volta a dizer, tá? É só a minha perspectiva, opinião na informação. Se o Coutinho deixa o Vasco em junho, renovando ou não, ele saindo em junho no caso, ele termina a carreira. Eu não vejo o Coutinho voltando a jogar em outro clube da Europa, outro clube no estrangeiro, até porque ele teve uma passagem pelo Médio Oriente e teve muito longe de ser feliz por vários motivos, questões físicas, questões médicas, questões particulares, profissionais também. Então é um Coutinho que tem o futuro também indefinido. O que eu disse lá para o Bruno Henrique, também com informação, o futuro do Bruno Henrique indefinido, o futuro do Coutinho indefinido por conta disso, porque o Vasco não tem um entendimento ainda do que vai ser. E o Coutinho até então, até o ano passado, o fim do ano passado, ele caminhava muito mais para terminar esse contrato e parar do que estender o contrato.